Eu saí do Brasil em 1991 porque eu tinha uma irmã que tinha uma doença grave. Ela precisava de tratamento médico e não tinha como fazer esse tratamento, era muito caro fazer o tratamento. E aí eu fui morar no Japão, que era uma leva de imigrantes brasileiros que estavam indo para o Japão na década de 90. E aí eu fui morar no Japão para ajudar meus pais no tratamento da minha irmã. O país era completamente diferente daquilo que eu tinha aqui no Brasil. Muita tecnologia, uma outra língua, poucas referências visuais, muita dificuldade de se identificar. Diferente de você morar, por exemplo, nos Estados Unidos. Por mais que você não fale inglês, se você tiver com o dicionário na mão e você ler a placa e saber o seu significado no dicionário, você consegue entender. No Japão não, porque no Japão você tem os ideogramas, os chamados kanjis, que aquilo é um símbolo, então você não consegue ler aquilo. Né? O próprio japonês tem uma dificuldade de leitura. Então eu não tinha referências muito de localização, era muito difícil. Então foi muito grande o choque cultural. Eu fui com um papelzinho escrito, eu não sei falar japonês, em japonês. E aí eu ficava repetindo, as pessoas perguntavam para mim, eu falava assim, Watashi wa Nihongo wakarimasen. Que é, Watashi wa Nihongo wakarimasen. Que é, eu não sei falar japonês. Então eu ficava o tempo todo, as pessoas me perguntavam, Watashi wa Nihongo wakarimasen. Era só isso. Mas tinha um tradutor, a empresa que eu fui trabalhar, tinha uma pessoa que cuidava de receber os trabalhadores e fazia todo o trâmite. Mas foi muito difícil no começo. Eu não sofri, não senti na pele o preconceito por ser brasileiro no Japão. Até por uma questão de querer se adaptar à cultura. Diferentemente de alguns brasileiros que iam para lá e que se fechavam no mundo de brasileiros, só ficavam falando português o tempo todo com os próprios brasileiros, eu fui buscar um pouco da cultura. Então eu fui conhecer um pouco a cultura. E eu tive a sorte de ter, trabalhando comigo, na mesma fábrica que eu trabalhava, na mesma seção que eu trabalhava, um japonês, fotógrafo, que o sonho da vida dele era viajar o mundo. Aí ele falava inglês, e eu falava inglês. Então a gente se comunicava muito em inglês. Então eu comecei a ensinar português para ele, e ele começou a ensinar japonês para mim. E era um cara com uma mente muito aberta. Então ele foi me mostrar o Japão, foi me mostrar várias coisas do Japão. E eu jogava basquete no Brasil. E aí na fábrica que eu fui trabalhar também tinha um time de basquete que eu comecei a jogar pelo time e tal. Então eu não senti o preconceito por ser brasileiro lá. Muito pelo contrário. Já outros brasileiros sentiram. Eu senti muito mais preconceito no Brasil do que no Japão. E é um preconceito diferente do negro. Porque o negro o tempo todo tem que provar para a sociedade que ele é honesto, que ele é trabalhador, que ele é estudioso, porque a sociedade, né, tem esse estigma, né, em relação ao negro, que é contrário do estigma que tem em relação ao japonês. O japonês sempre é o certinho, sempre é o estudioso, sempre é o trabalhador. Não necessariamente, né, não existe isso. Então o tempo todo, se eu fazia alguma coisa errada, eu era cobrado, mas você aqui no Brasil, mas você é japonês, por que você está fazendo uma coisa errada? Se eu ia mal numa prova, mas você é japonês, por que você foi mal numa prova? Então existia esse estigma no Brasil. E no Japão eu não senti isso, de forma alguma. Educação. Educação formal. O que é educação formal? Educação de escola. E educação de família, de cultura, de laços interpessoais. O que eu sinto falta hoje no Brasil é essa estrutura familiar que passa realmente uma educação, que passa uma cidadania para os filhos. Eu sinto muito isso como professor e como coordenador do curso, porque eu acabo recebendo alunos que não têm o menor respeito com o outro, o menor respeito com a autoridade, o menor respeito com nada. Então eu sinto muita falta. E falta do estudo, de ter uma cultura formal, de escolas muito bem preparadas, de alunos muito bem preparados. Isso eu sinto uma falta tremenda. Eu sinto um choque muito grande aqui. E a organização, um povo muito organizado. Mas o calor humano, a descontração. E eu sou brasileiro, por mais que tenha essa cara de japonês, de bolacha Maria, cara redondo, eu sou brasileiro. Tenho uma ascendência japonesa, mas eu sou brasileiro, minha personalidade foi construída no Brasil. Então, por mais que você goste do outro país,
Na realidade, o que você busca é que as coisas boas do outro país tenham no seu. Então é isso que na realidade isso que falta. Não que eu gostaria de morar no Japão novamente, eu não trocaria o Brasil por nada, mas eu gostaria que um pouco desse lado bom tivesse aqui. Cultura de uma forma geral, conhecimento. Quando você tem a possibilidade de conhecer uma outra cultura, a possibilidade de conhecer outros modos, outra culinária, a sua mente expande. Nós somos um ser universal. Né? Nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, que tem coisas muito parecidas, mas também tem coisas muito diferentes. Então acho que a maior experiência que eu trouxe lá foi uma experiência de vida. Foi a experiência de ter vivido e conhecido uma outra cultura. E que para mim foi muito mais importante, porque era a cultura dos meus avós. Então, aquilo que eu fui buscar no Japão foi exatamente aquilo que os meus avós vieram buscar no Brasil. Tanto eles não encontraram aqui, como eu não encontrei lá.